Olá, meus amores da minha vida, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Anjo de Tarô. Eu sou a Sol e sou imensamente grata pela sua companhia. Mais um dia aqui com a permissão de Deus, e a bênção dos anjos, a companhia deles, para falar mais um pouquinho sobre as chamas gêmeas. Por que que eu digo falar hoje e não fazer a leitura em si? Ah, Porque a Tamara, aqui no canal, ela me comentou que sentiu uma certa dificuldade, né? Que para ela é muito especial essa parte da conversa, de tirar as dúvidas do tema inicial, e que muitas vezes ela queria rever alguns temas, mas não conseguia lembrar qual vídeo estava e tudo mais. Já faz um certo tempo que eu estou colocando o tema na descrição do vídeo, mas mesmo assim eu entendo que para muitos de vocês que gostam de rever algumas dúvidas que já foram tiradas, ou se pintar qualquer insegurança no momento e você querer rever alguma parte específica que te tocou em determinado momento, não tão forte, mas que depois alguma coisa se encaixou e você entendeu melhor aquilo que foi falado e quer rever, não importa por qual motivo. Então eu vejo que eu entendo que para muitos de vocês fica difícil, mesmo estando ali na descrição do vídeo o tema, mas aí vocês têm que ir procurando vídeo por vídeo para acessar. Uh, a questão de fazer o vídeo junto com a leitura, eu não consigo colocar o tema no título do vídeo, porque existe uma quantidade de caracteres que pode colocar ali. Se ficar muito comprido ali aquela descrição, o título do vídeo, não tem espaço. Então, para colocar o tema da leitura, para colocar a leitura em si, o título da leitura, e para colocar o tema não cabe o espaço, então já não seria possível fazer por aí. Então, como todas as sugestões de vocês, à medida do que eu posso, do que o meu limitado tempo permite, eu atendo com todo o amor do mundo, a gente pode tentar fazer assim para ver se fica melhor para todos. Pode ser que essa dificuldade não seja só da Tamara, que seja de muitos de vocês, que vocês queiram, para vocês seriam mais interessantes essa parte do vídeo separado, da gente falando sobre os temas e depois um vídeo separado com as leituras, tá bom? Então vamos tentar, né? Vamos ver se fica melhor assim para vocês. A gente faz assim, vocês vão me dando feedback aí nos comentários se tá ok, se ficou bom para todo mundo. A gente vai se encaixando aí para fazer algo que seja melhor para todos vocês, tá? Mas sempre que vocês me dão uma sugestão, para mim é um prazer imenso atender a solicitação de vocês, que seja para a melhoria do canal, que seja um facilitador para vocês em relação às leituras e às informações, e sempre que tiver ao meu alcance, não tenham dúvida que eu vou sempre atender, tá bom? Então, obrigada, Tamara, pela sugestão. Espero que muitas pessoas se identifiquem com a mesma dificuldade que a Tamara estava tendo. Então, vamos tentar facilitar e fazer separado. Então, eu já começo hoje fazendo essa parte do tema, tá? Nesse vídeo separado. E vou fazer uma playlist separada também. A playlist vai se chamar Chama Gêmeas Temas, ok? Aí fica separado. As leituras ficam na playlist que a gente já tem, só as leituras. E as leituras de dois tipos, né, que agora a gente está fazendo, as energias masculinas e femininas isoladamente, cada uma para ver as energias, e aquela outra leitura de chamas que a gente está fazendo, visualizando os três aspectos, que é quem está sem contato, quem está em contato e quem já está em união, ok? Então, a gente fica praticamente com 3 vídeos semanais sobre chamas, e algumas surpresas no meio do caminho, caso o tempo dê, posso fazer mais vídeos ou como aconteceu essa semana as canalizações, então sem problema, o que tiver ao meu alcance, sempre que facilitar para vocês e que for de ajuda para vocês, não se preocupem que eu nunca vou medir esforços, tá bom? Então, o tema de hoje eu vou trazer baseado num comentário que o Marcos Silva fez e também pediu para eu abordar o assunto. Marcos, um beijo para você, muito obrigada pela sugestão. Ele pediu para falar sobre os canais que estão surgindo contra a dinâmica. Quando ele me comentou isso, eu fiquei meio que em choque, porque eu nem sabia que existia isso já, né? Sou acostumada com os ataques corriqueiros aí dessas energias contrárias que não querem a união das chamas, que sempre é desde que o mundo é mundo, que o universo foi criado, que as pessoas começaram a criar karmas, que começaram a
essa divisão entre o bem e o mal, que a gente sabe que existe essa luta, que não é uma coisa que existe nos livros, nos filmes, a gente sempre sabe que existem energias de luz, energias contrárias a toda essa consciência divina que somos nós. Então, sinceramente, eu não tinha visto nada parecido, ainda não tive o desprazer de ver um canal diretamente voltado contra a dinâmica, tá? Infelizmente, né? É triste a gente pensar que existe algo do tipo, mas vamos falar dos ataques que as chamas sofrem de uma forma geral, por que que isso acontece. Então, eu sempre falei para vocês, né, em relação a isso, e principalmente depois da união, que as chamas estão suscetíveis a esses tipos de ataques. Todas as pessoas despertas estão suscetíveis a esse tipo de ataque. Por quê? Porque quando você desperta, quando você evolui espiritualmente, a sua vibração simplesmente ela fica numa frequência muito superior à das pessoas que não despertaram ainda, das pessoas que estão presas no ego, que estão presas nesse, sabe, nesse mundo 100% materialista, na terceira dimensão, que não querem evoluir, que estão aí, continuam criando seus karmas negativos, que agem com orgulho, com soberba, fazendo mal às pessoas sem nenhuma, sabe, sem nenhuma consciência. Então, essas energias contrárias, essas energias que vibram baixo, esses espíritos não evoluídos, que, né, ficam do outro lado da luz, eles utilizam essas pessoas que insistem em não evoluir espiritualmente, em não, sabe, em não despertar, em não tomar consciência divina que é ele ou ela, de acordar para essa realidade, de vibrar no amor incondicional. Então, utiliza essas pessoas para atacar, né, as pessoas que trabalham para a luz ou esses próprios espíritos, essas próprias energias aí negativas que vibram na baixa frequência diretamente pode nos atacar caso a gente, por algum motivo, um momento aí de displicência, a gente baixa a vibração, esteja passando por um momento difícil, de tristeza, sabe? Alguma coisa que nos afete. E se a gente baixar a nossa vibração, a gente sente esses ataques de perto. Porque essas energias, elas ficam pairando. Ou utiliza outras pessoas, né? Como a questão das obsessões, então, ou simplesmente essas energias ficam aí dispersas pelo universo inteiro e quando a gente baixa a frequência, infelizmente, a gente está sujeito aí a receber esses golpes, a deixar entrar energias de conflito na nossa convivência, seja familiar, seja no relacionamento de chamas para quem está em união, ou simplesmente nas amizades ou qualquer tipo de convivência, tá? Então isso acontece de um modo geral. Mas em relação às chamas, que é o tema que a gente está falando, ah, é importante a gente sempre frisar isso, porque os ataques, principalmente quando você, sabe, está muito focado na sua evolução, quando a sua frequência está alta, quanto você mais recebe ataques para que você desista, para que você, sabe, acabe simplesmente desistindo do processo. Essas energias e essas pessoas que se deixam serem manipuladas por esse tipo de energia, elas tentam fazer com que você desista do processo, elas tentam fazer com que você desacredite da dinâmica do processo, falando coisas negativas, te deixando com dúvidas. Então, isso é muito comum. Vocês muitas vezes aqui no canal até já me defenderam de alguns ataques de comentários e tudo, que eu sempre às vezes até falo, eu digo, gente, não perde a energia de vocês, a gente sabe, a gente vê, a gente lê, envia amor, entrega para o universo, porque não vale a pena perder a energia com esse tipo de coisa, a gente acaba, sabe, dando atenção e quando a gente dá atenção a algo, a gente simplesmente dá poder a essa coisa, a essa situação. Então a gente simplesmente tira o foco, entrega, envia amor. A nossa arma em relação a tudo é o amor incondicional. Então, sempre que eu recebo ataques, não só nos comentários, por e-mails também eu recebo alguns ataques, algumas coisas desagradáveis, sabe? Para fazer desistir, para fazer desanimar e tudo mais. E não adianta, não adianta. Quando a gente simplesmente, quando a gente desperta, é um caminho sem volta. Quando a gente evolui, quando a gente entende
a nossa essência, quando a gente simplesmente abre os olhos para quem a gente realmente é, não tem volta. Você não quer voltar de forma nenhuma. Quem é que quer? É tipo, vamos comparar. É uma comparação, sabe? Alguém pode dizer só você está exagerando, não. Quem é que ganha na Mega Sena e quer voltar a ser, digamos que é uma pessoa que tem uma condição humilde, que vive ali nas suas limitações, que ganha na Mega Sena e depois, porque depois que ganhou na Mega Sena, quer voltar a viver sem dinheiro novamente? Ninguém. Então, sabe, essa comparação, é essa discrepância aí. Você evolui, e claro que você não quer regredir, porque quando você toma consciência, toma posse de quem você é, de que você é um ser divino e ilimitado, você nota que muitas coisas na tua vida, muitas barreiras, elas poderiam ter sido quebradas, superadas com muito mais facilidade se você tivesse essa consciência, se você tivesse esse despertar. A gente entende que a gente passa a nossa vida todinha, hã, deixando que as pessoas criem correntes e nos limitem, enquanto nós somos seres com muito poder que podemos materializar tudo à nossa volta. Então, as energias contrárias não querem ninguém com esse despertar, não querem ninguém com esse entendimento, não querem que, sabe, que isso se torne uma realidade. Por quê? Porque essas energias, elas se alimentam de quê? Da dor, do sofrimento, da tristeza, do desespero. Então, quanto mais você se fecha para essa realidade de que você é um ser divino, que você foi criado à semelhança e imagem de Deus, portanto, você é um ser de muito poder, um ser de muita luz, um ser ilimitado. Se você tem essa consciência, se você vive nessa consciência, você vê tudo o que você deseja se materializar à sua volta, a saúde, a felicidade, a paz, o amor incondicional, sabe? Tudo vibrando elevadamente à tua volta, tudo, sabe, chegando para você a abundância com tanta facilidade e dessa forma o sofrimento vai embora, o ego não faz parte mais da tua vida, o ego traz o sofrimento, traz a dependência, traz o apego. Então, quando você vibra no ego, você traz uma realidade de pobreza para a tua vida. Não estou falando só financeiro, estou falando de uma forma geral, pobreza emocional, sabe? Pobreza mental. Você se sente uma pessoa limitada, você tem tantas capacidades, você tem, sabe? Tantos dons que você foi adquirindo ao longo das suas encarnações, mas por conta dessa limitação que você deixa o ego criar para você, você nem sequer se lembra dos dons que você acumulou ao longo das suas encarnações e que você poderia estar colocando em prática, porque você pode sim se conscientizar de tudo que você já viveu em vidas passadas e você trazer todo esse conhecimento, toda essa potência, essa riqueza de conhecimento para essa realidade dessa encarnação aqui. Mas se você fica preso no ego, se você não se dá conta da consciência divina que você é e do poder que você tem, você fica ali vivendo uma vida inteira de muita dificuldade, acreditando que você tem que se matar, que sofrer para conseguir o dinheiro para pagar suas contas no final do mês. E isso te gera ansiedade, tristeza, desespero, decepção, sabe? Falta de energia. E esses seres que vibram de forma numa frequência baixa se alimentam disso. Então, à medida que você expande a sua consciência, que você reconhece o poder que você tem, você coloca esse poder para favorecer tudo e todos à sua volta, você não só expande e eleva a sua frequência, como das pessoas que estão à sua volta que se contagiam com todo esse poder e começam a despertar também, porque é uma energia simplesmente que se apodera do ambiente, que ela sabe, que ela incentiva as pessoas, ela quando você vibra no amor incondicional, a força é tão poderosa que você contagia todas as pessoas que estão à sua volta. Você simplesmente impulsiona o despertar de todas as pessoas que estão próximas a você, porque é uma força incontrolável, muito potente. E de que essas energias vão se alimentar? Se todo mundo simplesmente desperta e começa a viver nessa consciência divina que somos nós. E que a gente, sabe, viveu escondido disso há tanto tempo, com todas as pessoas, com todas essas energias nos manipulando através do ego,
mostrando que simplesmente a gente não pode, a gente não consegue, a gente, sabe? É muito triste isso. Oh, meus amores, desculpem a pausa que estava descarregando aqui, eu tive que conectar. Então, continuando. Então, é muito triste a gente viver nessa limitação simplesmente porque a gente não, sabe, se apodera de quem a gente é, da força que a gente tem, dessa centelha divina, desse Deus que habita dentro de nós. Para vocês terem uma ideia, tem pessoas que acreditam que só conversam com Deus, que só podem acessar a Deus, que Deus é algo tão distante e que você tem que ir numa igreja, num templo, numa mesquita, não importa onde é, mas você tem que ir até determinado local para tentar, e não é nenhuma certeza, para tentar fazer com que, sabe, tentar conseguir que Deus ouça você, o que você precisa naquele momento, quando a realidade é que Deus está em você e você pode acessá-lo quando e onde você quiser. Então, sabe, todas essas coisas são criadas pelo ego para dominar, para controlar, para tirar o teu, sabe, a tua consciência de quem você verdadeiramente é, uma pessoa ilimitada, uma pessoa abençoada, abundante. Deus não quer o sofrimento de ninguém, Deus não nos criou para nos ver sofrer, pelo contrário, Ele nos deu todo o poder que Ele tem para a gente conseguir materializar tudo de bom na nossa vida, abundância, felicidade, saúde, tranquilidade, paz, amor incondicional, sabe? Tudo que é possível para a gente nos fazer bem, para a gente fazer bem ao nosso próximo. Então, se a gente esmurece, se a gente se deixa levar pelos ataques, o que é que acontece? A gente começa a baixar a nossa frequência. Por quê? Porque muitas pessoas, mesmo despertas, se revoltam com esses ataques, sabe? Aí sente raiva. Raiva é um sentimento positivo? Não, não é. Aí começa a oscilar na frequência. Fica revoltado. A revolta é um sentimento positivo? Não, já baixa mais a vibração. Sente tristeza pelos ataques, porque você diz: poxa, eu não mereço, eu estou fazendo bem, eu estou oferecendo o meu amor e eu estou sendo atacado diariamente por pessoas que muitas vezes eu nem sei quem é. Outras vezes é por pessoas da minha própria família, outra vez é por pessoas que eu tinha como meus amigos, então você se decepciona, você fica triste. Essa vibração não é boa e você baixa a sua vibração. E o que é que acontece? Essas energias te pegam aí desprevenido no momento onde você baixou a sua frequência por conta dessas coisas que vocês sentem negativamente por causa dos ataques e tenta trazer mais conflito para a tua vida. E se você não consegue controlar, aí as coisas começam a desandar, você começa a desacreditar, você entra nessa frequência inferior que simplesmente vai sendo, sabe, bombardeada por todas essas energias densas, esses espíritos que não são evoluídos, que tentam ali te aprisionar para que você continue nessa frequência de limitação, de dor, de sofrimento, materializando doenças físicas para você, para que você sofra ainda mais. E aí sim fica uma frequência no universo ideal para que essas energias continuem se alimentando do sofrimento e da dor. Então, por isso que as chamas são sempre atacadas, porque as chamas vibram unicamente no amor incondicional. Se você fica 100% na frequência do amor incondicional, não tem nada que possa te abalar, não tem nada que possa te abater. De forma nenhuma, você está ali, é a frequência mais poderosa que existe. Então, quanto mais pessoas despertas, quanto mais chamas despertas, com essa consciência de chamas, porque todos nós somos chamas, conscientes ou não, essa é a nossa essência, só que muitas pessoas não despertaram para a sua essência divina. Então, quanto mais pessoas despertando, quanto mais, sabe, conexões, quanto mais uniões, simplesmente mais essa força vai ficando cada vez mais poderosa. E o que é que acontece com essas energias densas? Serão forçadas, esses espíritos que se negam a evoluir não vão ter mais do que se alimentar e vão ser forçados a evoluir também, a trabalhar todas essas suas questões que fizeram com que, sabe, vibrasse nessa energia densa, começar a trabalhar
as suas sombras e evoluir para se tornar um espírito de luz também. Porque não vai ter mais sofrimento para se alimentar. Então, enquanto puderem, sabe, lutar contra, enquanto puderem atacar para que a gente seja atingido, para que a gente desista, para que a gente baixe a nossa vibração, vão fazer sem cessar. Não tem um dia que eu saia de casa, que eu vá trabalhar, que tudo, que não me aconteça algo ruim. Que não tenha alguém na fila do supermercado xingando alguém na minha frente. Por quê? Porque o entendimento, como eu vibro nessa frequência elevada, quando eu vibro no amor incondicional, essas energias densas sabem que se colocar uma situação de injustiça na minha frente, uma situação desagradável, isso vai me atingir, porque isso vai me fazer sofrer, isso vai me fazer vibrar de uma forma baixa, e sabe muito bem que vai afetar. E o que é que a gente faz? A gente mentaliza amor incondicional. Se a gente puder fazer algo para não ser conivente com aquela situação, a gente faz, mas sem raiva, sem revolta, simplesmente vibrando no amor, tentando resolver aquela situação ali que te incomoda, que você sabe que não é justa, mas você não entra nessa frequência dessa energia, você não fica revoltado, que isso baixa a tua frequência, você não fica com esse sentimento de cólera, porque simplesmente isso baixa a tua frequência, não, você resolve com amor. Quando uma pessoa me xinga, geralmente sem motivo algum, através de um comentário, através do e-mail que me manda, ou simplesmente tentando me diminuir no ambiente de trabalho, onde eu estudo, alguma coisa assim, para tentar me afetar, eu geralmente sorrio, entrego para o universo e ofereço o meu amor. Parece demagogia. Ah, não, a Sol está falando isso só para. Não, é isso. Quando você está desperto, você não deixa abalar a sua energia assim. Você sabe que não vale a pena, você vai se entristecer, você vai se decepcionar, você vai ficar abalado, isso vai fazer mal para você. Você vai alimentar essas energias, você vai dar força para essas pessoas que se deixam manipular por essas energias. Então eu sempre digo, quando alguém te ataca, seja uma pessoa conhecida ou não seja, de repente você está numa fila de banco, sabe? Por nada e alguém começa a te dizer coisas desagradáveis ali, simplesmente porque você não andou ao mesmo tempo na fila, na mesma, sabe? De repente você se distraiu ali, você não deu aquele passo quando a outra pessoa da tua frente deu o passo, a outra pessoa de trás já começa a se incomodar, já começa tipo, soltar piadinha e tudo para simplesmente fazer com que você perca o seu equilíbrio. Aí me fala, adianta discutir com esse tipo de pessoa? Não adianta, não adianta, simplesmente respira fundo, sabe? Eleva a tua vibração, envia amor para essa criatura, porque é alguém que tem a tristeza dentro de si. Pessoas felizes de vibração elevada não fazem mal a ninguém. Então a gente tem que ser, sabe, piedoso com esse tipo de pessoa, com essas situações onde alguém precisa te diminuir, tentar te diminuir para se sentir bem. A gente até falou, né, naquela questão uma vez nos vídeos das pessoas que não cumprimentam, que não acham importante essas profissões que as pessoas servem, seja um garçom, uma garçonete, as pessoas que trabalham com a limpeza, que para mim eu digo em qualquer lugar que eu chego, para mim é uma das profissões mais importantes, porque se o mundo não tivesse esses profissionais, nada funcionaria. Era uma podridão no mundo. Se não existissem profissionais de limpeza, o mundo eu acho que não resistiria. Não vou nem colocar uma semana, é questão de dias. Viraria uma podridão e ninguém conseguiria viver. Então, mas tem gente que menospreza, tem gente que faz o possível para humilhar essas pessoas que são tão importantes, mas não enxerga porque essa pessoa simplesmente tem, sabe, tem uma escuridão dentro de si, um vazio enorme, quer descontar a dor que ele sente, a dor que ela sente em outra pessoa para ver se sente melhor e não se sente. Então, mediante disso, você vai sentir raiva quando uma pessoa tem uma atitude dessa? Você vai sentir revolta? Não, você sente pena, você se apieda, você pede misericórdia para essa pessoa. Simplesmente você neutraliza a energia ruim dela dessa forma. Quando você não entra na mesma frequência, quando você devolve amor,
ao ataque, você simplesmente destrói essa frequência negativa dessa pessoa. Ela não tem mais, sabe, o que fazer para te atingir. Então, é por isso que as pessoas despertas recebem tanto ataque, que as chamas recebem tanto ataque, principalmente no momento da união, logo no início. Gente, parece um bombardeio. Por quê? Porque a frequência é muito forte, é muito elevada. As pessoas olham, você vê a inveja na cara das pessoas que não estão despertas, sabe? Simplesmente inventando, querendo desmerecer que não existe, que é coisa da sua cabeça, que você está ficando louco, louca. Muitas pessoas não dizem que as chamas estão enlouquecendo. Não é por conta do processo, não é por conta do, sabe, de não acreditar nesse sentimento, é simplesmente porque quer te tirar dessa certeza que você tem de que você está vivendo algo especial, de que você está elevando a sua vibração, de que você sente amor incondicional. Muitas pessoas falam, não, mas a gente sente amor incondicional pelos pais e pelos filhos, nem sempre. Se a gente parar para ver os noticiários, a gente vê as atrocidades que pais fazem com os filhos, que os filhos fazem com o pai. Então, não são todas as pessoas que vibram no amor incondicional, independente de ser mãe, independente de ser filho. Não é toda mãe que ama seu filho incondicionalmente. Se todas amassem dessa forma, não existia tanta tristeza, tantas coisas ruins que a gente acompanha nas notícias. Se os pais amassem seus filhos incondicionalmente, não existiam tantas tragédias como as que a gente vem acompanhando nos últimos tempos. Então, amor incondicional sente quem está evoluído espiritualmente, quem entrou nessa frequência, quem reconhece a sua essência divina. Então, muitas pessoas dizem, não, você não, isso é coisa da sua cabeça, isso é loucura. Como se simplesmente você escolhesse um estranho na rua e dissesse, ai, eu sinto amor incondicional por você só por sentir. Não é assim. Como é que você vai inventar que sente amor incondicional por uma pessoa que você nunca viu na sua vida antes? Como é que você inventa um sentimento simplesmente para dizer, ai, a minha chama gêmea? Não. Mas muitas pessoas tentam te convencer que você está enlouquecendo, que não é real o que você sente, que não é verdade, que isso não existe. Ou simplesmente que as chamas estão aí para, sabe, para qualquer outro motivo que não seja para a união, enquanto a união é extremamente necessária para que esse amor se espalhe, para que a gente entre numa frequência mais elevada, para que a gente consiga neutralizar todas essas energias densas que fazem tão mal, que fazem as pessoas sofrerem, que faz muita gente viver na miséria, na opressão, no desespero. À medida que você, sabe, à medida que as uniões acontecem, a frequência vai se elevando, cada casal de chamas que se une muda a frequência completamente à sua volta. Isso é contagiante, isso impulsiona cada pessoa a despertar. Então, as energias contrárias não querem isso. Então, utilizam outras pessoas que também não querem evoluir, que estão presos aqui na matéria, que vivem apenas por uma ambição material, regidos com as vidas regidas pelo ego, que não se importam com o sentimento de ninguém, que não se importam se vão passar por cima de alguém ou não para conseguir o que querem. Então, essas energias utilizam essas pessoas para atacar. E cabe a nós sermos firmes na nossa evolução, no nosso amor incondicional e não entrar nessa frequência, não se revoltar, não, sabe, não se entristecer, pelo contrário, ter empatia, ter misericórdia e enviar amor. Porque só o amor que é a maior força para neutralizar tudo isso. Então, quando alguém te faz mal, quando alguém te ataca e você não reage, quando você não entra nessa mesma frequência, quando você tem misericórdia, pede a Deus misericórdia para essa pessoa, para a vida dessa pessoa, e você envia o amor que você tem, porque você é o amor incondicional, você simplesmente desarma essa pessoa, você neutraliza essa energia ruim. E você dá aquele estalo para que essa pessoa comece a despertar, que entenda que não é esse o caminho. Ok, meus amores? Acho que eu falei demais da conta, mas como hoje é só a nossa conversa especial, espero que tenha ficado bem, de forma bem simples, porque esses ataques acontecem. Então, equilíbrio sempre.
Não duvida do que você. A certeza está aí dentro de você. Não dá esse poder de ninguém te dizer se é ou se não é. Isso só quem sabe é você. Você sabe o quanto você despertou até aqui. Muitos de vocês já passaram por um processo imenso. Aí dizem, todas essas etapas se encaixam com a minha dinâmica, mas eu tenho dúvida se é realmente a minha chama. Olha para trás e vê o quanto você evoluiu. Olha quantos problemas foram resolvidos na tua vida por essa nova consciência que você despertou depois de ter encontrado a sua chama. Olha quantas sombras dentro de você conseguiu se libertar, quantas amarras, quantas correntes, quantas crenças limitantes você se libertou. Olha quantas pessoas você ajudou nesse processo todo no meio do caminho, muitas vezes até sofrendo no distanciamento da tua chama, mas a situação do outro te tocava tão forte que você esquecia a sua dor naquele momento e ia ajudar. Isso só quem faz são pessoas despertas. E as pessoas despertas têm consciência da chama que é, da chama divina que é. Então não duvida dessa certeza que está dentro de você. Não deixa ninguém te dizer se é ou não é. Isso só quem pode saber é você. Tá bom, meus amores? Então, consciência elevada sempre, firmes e fortes no processo. A evolução de você segue firme e forte, a energia presente é das melhores possível. Confia no que você sente, confia no que você é. Você é uma chama divina de poder ilimitado que pode criar a realidade que você desejar para você, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus. Logo mais em seguida, segue a leitura para vocês em outro vídeo, tá? Espero que assim fique melhor para todos vocês, que vocês gostem desse novo formato. Agradecer mais uma vez a Tamara pela sugestão e daqui a pouco nos vemos aí na leitura. Beijo grande.